Bom, a gente falou semana passada sobre grid, tá? Nós falamos sobre margem, falamos sobre padding. E eu queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver como é que vai aparecer aqui no Twitch, só para ver se não vai ficar faltando coisa aqui para mim. Tô esperando meu retorno. Tá. Bom, a gente falou, tá, semana passada, sobre os elementos div, vocês conheceram eles, né? E os elementos span. E aí eu mostrei para vocês qual que é a diferença, né, de elementos que são do tipo block e elementos que são do tipo inline. Só que eu não usei o termo inline, tá? Eu só queria mostrar como é que funcionava na prática ali para vocês entenderem, mas hoje a gente vai falar um pouco mais como eles funcionam. Nós temos aqui, ó, um parágrafo e uma div, e aqui temos um link, que é a tag A, uma tag spam, uma foto e um texto qualquer em negrito, tá? Só para exemplificar aqui. Repara que o parágrafo, essa parte azul, tá? Só um parênteses aqui, ela é como se fosse a janela do seu site, tá? A área do site. Então a janela azul é o site inteiro e aqui é o conteúdo. Repare que o meu parágrafo aqui, esse quadradinho vermelho e a minha div, elas ocupam toda a largura do meu site. Tá? Lembra que eu falei que ela é espaçosa, que ela é gulosa, que ela chega no lugar e ocupa todo o espaço? Pois é. Esse comportamento é um comportamento que se chama display block. Tá? O que é isso? A propriedade display ela é responsável por definir como que os seus elementos, como que as suas tags vão ser exibidas no site. Tá bom? Então você vai escolher qual é o comportamento dessa tag. Tá? E basicamente existem dois comportamentos. Tá? Existem mais, aqui existem 5, mas assim, o que eu quero dizer com dois, são dois comportamentos bem diferentes. Tá? Tem o display hidden aqui, high, né, que é quando, eu não sei pronunciar high, quando ele está invisível, caso você queira deixar o elemento invisível. A gente vai trabalhar com isso mais à frente, tá? O inicial é o valor padrão dele, do elemento. E aqui estão os que importam pra gente hoje na aula. Todos importam, tá? Mas para hoje na aula aqui, o que importa é o block e o inline. E esse aqui eu vou falar daqui a pouquinho como é que ele funciona, o inline block. O block, como está escrito aqui, ó, ele ocupa toda a largura disponível para ele. Então, se o seu monitor tiver 1000 pixels, ele vai ter 1000 pixels. Se ele tiver 2000 pixels livre, ele vai usar 2000 pixels. Se o seu celular tiver 500 pixels, vai usar 500 pixels, assim por diante. Tá? Esse é o comportamento do block. Então, por padrão, a div ela tem um display block. Tá? Ou seja, ela sempre vai ser gulosa, ela sempre vai ocupar toda a largura da tela. Tá bom? O parágrafo também é outro elemento que usa o display block. Sempre começa em uma nova linha, ou seja, não dá para você ter uma div do lado da outra, certo? Não dá para você ter igual você tem aqui um link e um span, tá vendo? Aqui você tem um elemento, do lado dele você já tem outro, e do outro assim por diante. Então você não consegue colocar uma div do lado da outra, por exemplo, com o comportamento comum de display block, tá? Ah, Daniel, mas na aula passada você fez o grid e ficou um do lado do outro. Exatamente. A gente não usou o display block, a gente usou o display grid, tá bom? Por isso que eu falei que tem vários displays, mas o que vai importar para a gente hoje são esses dois comportamentos, o block e o inline, tá bom? Então toda vez que você cria uma div ou cria um parágrafo ou qualquer outro elemento que seja block, ele vai sempre criar embaixo do anterior e vai colocando um embaixo do outro, ele vai empilhando, tá? Só que empilhando de baixo para cima, tá? E o inline? O inline ocupa apenas o espaço do seu conteúdo. Ou seja, se o seu texto é desse tamanhinho, ele vai ocupar que tamanho? Esse tamanhozinho. Se você coloca um outro texto desse tamanho, ele coloca do lado e ocupa só o tamanho que ele precisar, só o necessário, tá? Inline quer dizer em fila, tá? Line em inglês é fila, in é em, né? Na. Então vai ficar na fila, em fila, na verdade. Como que funciona uma fila? Uma pessoa atrás da outra, né? Então, o comportamento do inline, ele ocupa só o espaço que eu preciso aqui, e aí vem o outro, fica na frente dele, vem o outro e ele vai colocando vários, tá? Ah, Daniel, como é que eu sei qual
qual display que vai ser o elemento. Se eu colocar uma tabela, a tabela é o que? Tabela é inline, tabela é block, uma lista é o que? E um link, uma foto, tá? O jeito mais fácil, gente, é colocar lá e ver, certo? Você faz o teste, tá? E olha, mas basicamente os elementos que são inline, que são block, que você precisa saber é o parágrafo, a div e a tabela, certo? E as listas também. Esses 4 são display block, tá? O resto, a maioria se eu não me engano, é inline. Um ou outro, eu posso estar esquecendo aqui, mas quando você colocar, você vai ver que era para ele ficar do lado e foi para baixo. Por quê? Porque ele é display block, tá bom? Uma característica do inline, ele ignora largura e altura definido. Então, se você pegar uma foto não, um link, um texto, e você falar que eu quero que esse texto ele ocupe 200 pixels, ele não ocupa, tá? Por quê? Porque ele é inline. Inline, ele ocupa só o tamanho que ele precisa. Se ele precisa de 180, ele vai ocupar 180 e só. Não adianta botar 200, 500, 1000, ele vai sempre ocupar só o espaço que ele precisa, tá bom? E aí existe um misto entre eles, que é o inline block, tá? Por isso que eu falei que existem dois principais que a gente vai falar hoje. O terceiro é meio que uma mistura deles, tá? O inline block, ele funciona como um inline, no entanto, ele permite a definição de altura e largura para o elemento. Ou seja, ele vai ficar em fila, ele não vai ficar um embaixo do outro, ele vai ocupar só o espaço que ele precisar, ele vai ser humilde. Só que, se você definir um tamanho para ele, aí ele vai aceitar, tá? Vamos supor que ele precisa só de 50 pixels para mostrar um texto, certo? Se você for lá e falar, eu quero que ele seja 500, ele vai ser. Se ele for inline block, tá bom? O inline comum, não. Nem se você falar para ele, por favor, seja 500 pixels, ele não vai ser. Ele é muito humilde para isso. Agora, o inline block, não. O inline block é o cara que começou a ganhar grana, tá começando a ficar um pouco metido, tá ligado? E aí esse cara, se você pedir para ele ficar um pouco maior, ele vai ficar, certo? A gente vai usar na prática um pouco mais para frente esses elementos, certo? E aí eu quero falar para vocês sobre o Box Model também. Eu falei um pouquinho de Box Models na semana passada. Eu expliquei para vocês o que é margem e o que é padding. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu não tinha falado na aula passada. Não que eu tenha esquecido. É porque não era a hora ainda. Bom, aqui nós temos duas divs vermelhinhas aqui, 2 cardzinhos. Vamos analisar primeiro esse card, tá? Essa divzinha. Tem uma div aqui, vermelhinha, com a borda vermelha. Temos a foto aqui de um super-herói, de um avatar. E temos 3 linhas de texto, por exemplo. Vamos supor que isso aqui é texto, tá? E aqui temos um outro muito parecido, só que uma outra foto. É como se fosse uma rede social que você tem várias fotos de perfil das pessoas, tá? Pode ser uma loja onde tem produtos para você comprar, enfim, tem vários elementos aqui. E aí, quando você cria eles vão ficar colados na tela, um do lado do outro, tá? A gente já falou isso na semana passada, mas eu vou só relembrar rapidinho. Quando você não define margem nem padding, ele vai ficar coladinho. Aqui, eu defini uma margem para ele ficar longe um elemento do outro. Então, ele vai ficar longe do canto do site e vai ficar longe do próximo elemento, o Robin aqui. Já a Mulher Maravilha, ela vai ficar longe também do canto do site e vai ficar longe do Robin, tá? Vai manter uma distância de todo mundo. Isso é o margem. Já o padding, ele vai manter uma distância o quê? Da minha div do conteúdo dela. A minha div, ela é esse retângulozinho vermelho, certo? Repara que quando eu estou sem o padding, a minha foto fica colada na beirada, Fica bem na beirinha aqui. O texto também. Agora eu apliquei um padding, olha o que aconteceu. Eu empurrei o conteúdo para ele ficar com um espacinho melhor aqui. Tá bom? Um espaço interno. Então ele não vai encostar nem quem estiver longe, nem nas coisas que estão dentro dele. Aqui tem um exemplo de como que o margem e o pad vão afetar esses elementos, tá? O margem, ele separa essa div dos cantos do site, tanto em cima
quanto na direita, quanto embaixo, quanto na esquerda, e também separa ele de outros elementos. Então, ó, esse card da esquerda está longe do card da direita. Eles não estão se tocando. Isso é a margem. A margem, como está escrito aqui, ó, é o espaçamento externo. Não está dando para você ver porque eu estou com a câmera em cima. Deixa eu tirar aqui. Ó, espaçamento externo. Tá bom? Deixa eu voltar para a tela cheia. Já o padding é o espaçamento interno. Eu tenho a minha div aqui, que é a parte vermelha. Tá, ó, tá escrito div aqui, div. E aí eu tô empurrando as coisas para longe de mim, internamente, tá? É como se eu estivesse dentro de uma casa, expliquei para vocês semana passada. Você pega um móvel e desencosta o móvel da parede. Isso é o padding, ó. Ele faz a foto não encostar no canto, nenhum dos lados, e faz o parágrafo aqui também não encostar no canto. Beleza? Isso é o padding e o margem. A gente já falou semana passada, hoje foi só para relembrar. O que eu não falei semana passada é a propriedade box size, certo? E isso pode mudar consideravelmente quando você for fazer o seu visual do site, o seu layout, tá? Vou explicar para vocês como é que funciona esse box size. Deu uma travada boa na internet agora, né? Deu para ver que a imagem ficou horrível. Acho que voltou. É que eu vi aqui no Twitch que ficou bem ruim. Bom. Olha só. O padrão, quando você não fala nada. O box sizing é tipo assim, ó. É como que você vai medir as caixas. O que são caixas? Caixas, gente, são divs. Tá? Qualquer tipo de div, na verdade não só divs, são qualquer tipo de elemento. Porque eu já mostrei semana passada, todas as tags são retângulos. Né? Lembra que a gente desenhou aqui, mostrei para vocês que todo o site é feito através de retângulos. Inclusive o trabalho de, vocês vão fazer o próximo, não, né? O de grid, assim, viajei. É isso, é você pegar um site do YouTube lá e criar retângulos para mostrar como as coisas vão ser divididas. Então, a gente chama esses retângulos de box, de caixas, tá bom? E aí você define como que essas caixas serão medidas, tá? O que é isso? Como assim medir a caixa? Por padrão, se você não falar nada, se você não configurar nada, o comportamento desse box sizing é esse aqui, ó, content box. Content box, como está escrito aqui embaixo, não inclui borda e padding na largura e altura do elemento. Vamos lá. Eu tenho essa div aqui, tá bom? Eu chamei de card. Eu chamei de card porque assim, é meio comum você chamar de card, é de tipo de cartão, tá? Sempre que você tiver um elementozinho assim, que tem uma foto, um texto, tá? Tipo em rede social mesmo, é um cardzinho que você tem. Ou uma postagem de Facebook, por exemplo, aquilo é um card. Tem a foto de quem postou, tem o nome de quem postou, tem o texto e tem uma foto. Caso contrário, tem comentários. Certo? É um cardzinho. E tem vários cards que montam o seu site. Bom, vamos supor que eu criei esse card aqui, tá? Vai botar a foto da pessoa e uma breve descrição sobre ela. A bio. Você coloca lá no seu Instagram, no seu Twitter, enfim. E aí eu falei que eu quero que essa minha div, que esse meu card, ele tenha 300 pixels de largura. Tá? 300. Tá escrito aqui, 300. Só que eu falei que eu também quero um padding. Padding, lembra, né? Espaçamento interno. O padding de 20 pixels. Tá? Então o que vai acontecer? Você vai criar uma div ali, vai colocar seu conteúdo e esse conteúdo não vai encostar nos cantos. Para ficar bonitinho. Lembra aqui, né? Ó, se você não colocar padding, vai ficar colado aqui na borda. Não é o que eu quero. Eu quero um espaçamento bonitinho assim, ó. Que dê um respiro. Certo? E aí, cara, como eu disse, eu quis um espaçamento de 20. Então, olha o que acontece. Quando você for
definir o tamanho desse card, quando o site for montar, o tamanho dele não vai ser 300 pixels, vai ser 340. Por quê? Porque eu falei que o meu card vai ter 300 e eu pedi para ele para colocar 20 de padding, 20 na esquerda, 20 na direita, 40. Então eu tenho 340. Ou seja, quando eu defino a largura de uma div, eu estou definindo, na verdade, a largura do seu conteúdo. Tá? E aí, ele não inclui o padding e a borda nessa conta. Certo? Então, olha só. Aqui eu coloquei uma borda de 2 pixels. Borda aqui, borda aqui. Então, olha o tamanho disso. 300 mais 20, 320. Mais 20, 340. Mais 2 de borda, 342. Mais 2 de borda, 344. Então, o tamanho total dessa div vai ser 344. Fica bonito? Fica bonito. Mas se você não souber disso, você vai errar muito na conta. Imagina que você tem 900 pixels para você trabalhar, certo? 900. E aí, você fala o seguinte, ó, bom, eu tenho 900 pixels de largura, então eu vou colocar 3 divs. Pô, eu sou bom em conta, em matemática, vou dividir por 3. Então você vai ter lá 300, 300 e 300. Você vai ter 3 divs uma do lado da outra com 300 pixels. Dá 900, não dá? Dá. Só que aí você colocou um padding de 20 para ficar bonitinho, colocou uma borda de 2. E aí quando você vai executar o seu site, fica só 2. 2 divs e uma fica embaixo. Aí você não entende, você fala, caramba, o que aconteceu? Porque, pô, a minha div tem que ter 300, mas não tá cabendo. Ué, aí você põe lá 290 só pra fazer um teste, ainda não cabe. E não cabe, não cabe, não cabe, e você fica maluco, tá? Por quê? Porque ele tá colocando na conta tanto o seu padding quanto a sua borda. Para isso, para resolver esse tipo de problema, você pode mudar a propriedade box sizing para o valor border box. Ou seja, é uma caixa com borda. Ele vai incluir dessa vez, olha só. Ele inclui a borda e o padding na largura ou altura do elemento. Ou seja, se você agora falar que esse elemento vai ter 300 pixels, ele vai ter 300 pixels, tá? Não importa se você vai colocar borda ou não, se você vai colocar padding ou não. Ele vai espremer o conteúdo para caber, certo? Olha o que aconteceu aqui. Eu continuo com uma borda de 2 e eu continuo com padding de 20 cada. Então, olha o tamanho que essa foto ficou agora. Olha como ela ficou encolhida. Por quê? Porque eu tenho 300 menos 40, vou ter 260, menos 2 de cá e 2 de cá, menos 4. Então agora eu tenho aqui, ó, essa foto ela vai ter 256 pixels de largura, tá? Então o texto também. Então eu encolho o conteúdo para que a minha div fique do tamanho que eu quero. Então quando eu falar agora que a minha div tem 300 pixels, a minha div tem 300 pixels, tá? E aí eu consigo colocar 3 divs dentro de 900 numa boa, tá? Ah, Daniel, mas isso aqui é ruim. É ruim porque encolhe as coisas. Cara, quando você for fazer o site, você tem que planejar isso. Você tem que pensar que se você vai trabalhar com uma medida redondinha igual essa, tá? Por exemplo, se o seu site ele vai crescer, as coisas, vai esticar, aí não faz diferença. Aí é melhor você trabalhar, quer dizer, não é melhor, mas você pode trabalhar com isso aqui numa boa, tá? Agora, se você tem um site com tamanho contadinho, é melhor você optar pelo border box, tá? E encolher o conteúdo. Por quê? Porque você vai ter certeza quantos elementos você vai ter em cada lugar. Não tem perigo de você ter um menu aqui e o conteúdo do lado, ou de repente mudar o tamanho e o seu conteúdo ir para baixo do menu e o cara ficar sem ver o conteúdo, tá? Ficar feio.
Então, qual que é o correto a usar? Depende. Depende da sua necessidade. Tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Eu vou criar aqui um arquivo chamado box.html, que vai ser de box model. Tá bom? Vou criar o HTML aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Eu vou criar um arquivo CSS, tá? Que eu vou chamar de box.css. Eu vou usar sempre os mesmos nomes para ficar fácil a gente saber com quem a gente está trabalhando, tá bom? Ó, vou colocar aqui, ó, box model. E aí eu vou importar o meu CSS. Vou chamar de box. Beleza. Para testar, eu vou vir aqui, ó, como eu sempre digo para vocês. Opa, errei. Body. Background color. Vou botar um vermelho só para a gente testar. Eu vou executar isso aqui. Nossa senhora. Fiquei até zonzo com esse vermelhão. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Bom, beleza, tá lá o meu. Tá funcionando. Tá? Deixa eu tirar esse negócio horrível daqui. Beleza. Eu vou deixar... Ó, tem uma tag que eu não falei pra vocês, não é bem uma tag, é um seletor, que é o asterisco. Tá? O asterisco quer dizer todo mundo. Você acha que vocês vão ver isso no banco de dados esse ano, se não viram ainda. O asterisco quer dizer tudo, todos. Então, quando eu coloco asterisco, é a mesma coisa que eu tivesse colocado a table, lista, a outra lista, todas as minhas tags do mundo. Eu coloquei aqui. Cadê qual é a outra? Underline. Tá? Toda tag, toda. Como se eu tivesse feito isso. Spam, div, certo? Só que, para eu não ter que colocar todas as divs, desculpa, todas as tags que existem, eu vou lá, coloco um asterisco, estou falando com todo mundo. Tá? Por padrão, na verdade é box sizing. É o content box. Se eu colocar isso ou não colocar nada é a mesma coisa. Por isso que quando você não coloca também funciona. Vou deixar assim por enquanto. Vou fazer o seguinte, vou colocar uma corzinha aqui, ó. Uma corzinha de fundo, bonitinha. Vou colocar aqui um... Midnight Blue. Não gostei. Não gostei. Eu tenho umas cores aqui que eu tô usando. Pera aí, eu vou copiar, fica melhor. Fico mais feliz. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. É a mesma cor que eu tô usando nos meus slides lá, vai ficar boa. Não é, não. Isso aqui é só frescura, tá, gente? Beleza. Só ficar bonitinho. Ok. E aí, tá funcionando, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aquele cardzinho, tá? Ó, eu vou criar uma div aqui. Eu vou botar... Eu vou chamar esse elemento de card. Um cartãozinho. Aí eu vou criar uma div aqui e vou chamar de avatar, que é a fotinho do meu elemento. Vou colocar uma imagem. Eu vou deixar essa imagem do Robin aqui mesmo. Beleza. E aqui eu vou criar aqui um parágrafo. Deixa eu tirar aqui. Muito texto. Vou botar só isso. Ó, ficou uma porcaria, eu sei. Mas confia em mim. Vamos melhorar isso aqui. Deixa eu afastar um pouquinho. Beleza. Bom, vamos lá. Vou vir aqui no meu body. Eu vou
mudar o tamanho da letra. Isso aqui vai ser importante. Vou botar 20 pixels. Eu vou mudar a fonte. Eu vou botar Arial. Bom que eu já vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, tá? Sobre essa fonte, é o próximo tema. E vou mudar a cor também, que eu não sou obrigado a usar aquela cor que não dá pra ler nada. Aí, ó, ficou melhorzinho já. Ok. Beleza, só pra gente conseguir enxergar as coisas aqui. Bora fazer o seguinte agora? Bora fazer agora. Isso aqui é só configurações padrão, tá? Do meu site. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Sobre o tamanho da fonte aqui, isso aqui, que a gente vai falar sobre unidade de medida daqui a pouquinho. Certo? Mas vamos focar agora no card. Ó, eu criei uma div aqui chamada card. Tá? Ponto card, porque ele é class. Aí dentro tem um avatar e um parágrafo. Vamos lá então. Vou criar um comentário aqui, ó, card. E aí eu vou criar o meu elemento card. Meu elemento card, ele vai ter uma borda de 2 pixels solid da cor tomato, tomate. Olha só. Olha como ele está ocupando a largura toda do site. Beleza? Por quê? Porque ele é display block. Lembra? Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar agora que eu quero que ele tenha apenas 300 pixels. Como eu coloquei no meu exemplo lá. Olha o que aconteceu. Tá? Ele encolheu. Beleza. Tá? Funcionou de boa. O problema é que a minha foto ela é maior. Tá? Tranquilo, vamos lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a minha div avatar. Lembra que eu criei aqui um elemento chamado avatar, ó. Certo? Uma coisa interessante, ó. Por que eu botei ponto avatar? Porque ele é um class. Lembra que class é ponto, né? Qual a diferença de class e de ID? ID você tem um elemento só com esse nome. Class você tem um grupo de elementos com esse nome. Então você pode ter vários. Como eu posso ter vários cards, eu vou usar o ponto porque eu posso ter vários. Olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei ponto card espaço ponto avatar. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse avatar ele é filho desse card. E é o que aconteceu aqui, olha só. Aqui está minha div card. Ela vai daqui até aqui. Tá vendo? Ela começa aqui. Ele até colore para mim aqui embaixo, ó, e termina aqui. Então tudo isso é filho de card. Tá? Então avatar, essa minha div avatar aqui, ó, ela é filha do meu card. Então se eu quiser conversar com os filhos do card, é assim que eu faço. Eu dou um espaço e coloco o nome dele. Ah, Daniel, e se eu colocasse assim solto? Poderia? Poderia, tá? Mas eu recomendo a você mostrar a filiação, a hierarquia, porque vai te ajudar a organizar o código. E outra coisa, você pode ter uma outra classe chamada avatar em outro lugar, que ela não é filha de um card. E aí você vai saber qual avatar você está falando. Tá bom? Então vamos deixar aqui, ó, o avatar que é filho de card, que no caso vai ser esse cara. Eu vou botar uma cor de fundo nele. Background color. Vou botar esse teal aqui. Olha só o que aconteceu. Tá certinho. Poxa, olha só. O problema é a foto. A foto não tá cabendo. Vamos resolver isso. Vou pegar aqui o meu card. Olha só, olha, vamos pegar a minha foto. A minha imagem. A minha imagem, ela é filha de quem? Filha de avatar. Avatar é filha de quem? Filho de card. Então olha só. Card.avatar img. Ué, Daniel, por que você não botou ponto aqui? Porque agora eu estou falando de todas as fotos. Eu não botei nome aqui. Se eu botasse um nome nessa foto, por exemplo, ó, class foto. Aí sim ele teria o nome. Eu teria que colocar aqui ponto foto. Tá? Mas, como só tem uma foto aqui, eu não vou botar nome nela não.
eu quero pegar toda a foto que tiver aqui dentro. Tá bom? Então, esse cara aqui eu vou pegar toda a foto que tiver aqui dentro, no caso o Robin. Vamos dar uma borda para ele? Vou botar uma border, 2 pixels também, solid, e vou botar um amarelo, bem chamativo, só pra gente ver mesmo. Olha o problema que nós temos aqui. A foto do meu Robin ela está ocupando mais espaço do que deveria. Certo? Ok. Como que eu vou resolver isso? Porque eu mexi no conteúdo, mas a foto ela é grande, ela não cabe. Então eu tenho que mexer no tamanho da foto. Eu posso vir aqui e usar a minha matemática e falar, ó, que a foto vai ter... se o meu card tem 300 pixels, vou falar que a minha foto tem 300 pixels. Deu certo. Só que o ruim é que ele tá com uma borda, tá vendo? Eu vou deixar a borda. Vai ficar feio, mas eu quero que deixe a borda. Beleza. Então vamos tirar a borda de lá e de cá? Tem 2 bordas de lá e 2 de cá. Então eu vou colocar 296. Agora ficou bom. Tá? Só que eu tenho que mudar a altura também. A altura eu vou deixar assim mesmo. Ok? Bom. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar esse meu card aqui e vou dar um espacinho nele. O meu padding. Lembra que eu falei do padding? Eu quero 20 pixels de padding. Beleza. Deu certo. Viu como ficou bonitinho? Ficou legal já, né? Melhorou bastante. Eu vou deixar essa borda aqui porque eu quero mostrar a borda para vocês. Eu quero mostrar... Essa borda aqui ela é referente à imagem. Tá? Eu quero mostrar sempre que eu vou mexer daqui a pouco nela. Beleza, perfeito, cara. Gostei demais desse site. Só que, como eu falei para vocês, olha o que aconteceu. Eu pedi para que o meu card tivesse 300 pixels. Certo? Vamos testar? Eu vou pegar minha réguinha aqui, ó, tem uma régua instalada e eu vou medir. 346. Ué, por quê? Ué, porque eu coloquei o padding e coloquei a borda. Então ele está somando tudo isso, tá? Então olha o que ele fez. Ele somou 20 daqui, ó, mais ou menos 20. É que estou pegando uns pixels errado aqui, mas dá para você ver, né? Ó, 19, que é mais ou menos 20. Depois 300 aqui. Depois mais 20. Aqui deu 17, mas é 20. Tá? E mais a borda. Então, ele está dando uns 340 e pouco. Certo? Que é o certo. Tá certo. Lembra que eu falei para vocês que o Content Box ele faz o conteúdo ter 300 e aí ele vai colocando coisa ao redor e a div vai crescendo? Tá certinho. Agora, se eu colocar no box sizing o border box, olha o que vai acontecer aqui. Fica olhando para esse Robin aqui, olha que eu salvar. Ó, 2, 3 e salvei. Encolheu. Encolheu. E com isso, a minha foto ocupou mais espaço. De novo, então deu errado, ó. Se eu medir agora, cara, vai dar perfeito, ó. 300 pixels. Aqui deu um pouquinho mais porque eu selecionei errado. Tá? Mas, você vê lá, 302. 300 pixels. Show de bola. Eu pedi para ser 300, então o conteúdo encolheu. Só que a minha foto não encolheu, né? Aí eu tenho que ir lá e usar a matemática de novo. Vamos lá. Então vai ficar 300 menos 20 de cada lado, que dá 40, né? Então vai ficar 360. Tira 2 da borda da esquerda, 2 da borda da direita, 356. 200, desculpa. 256. Vamos ver se deu. Ó, deu, ficou bom, tá? Essa é a diferença. Mas agora é garantido que esse cara vai ter 300 pixels. Igual eu falei pra vocês. Qual que é melhor? Depende. Tá? Só que esse aqui, cara, você sabe exatamente o tamanho que ele vai ter. Sempre. Tá? E se eu vir aqui agora e aumentar o meu padding? Botar um padding de 40.
Beleza? A imagem ficou uma porcaria? Ficou uma porcaria. Mas o importante é, ele não vai estragar o seu site. Ele vai continuar com 300 pixels de largura. Tá? Imagina se toda vez que alguém comprar um móvel novo para casa, a sala do cara, o quarto do cara aumente. Lembra que eu falei pra vocês que o vizinho tá colocando a piscina? Imagina se ele coloca uma piscina lá e aumenta a casa dele e começa a ocupar o espaço da minha casa. Começa a empurrar a minha casa pra rua. Você ia curtir isso? Eu não ia. O vizinho talvez ia gostar, eu não. Imagina se você tem uma casa lá, um quarto, aí tem você e seu irmão, você e sua irmã, vocês têm um quarto separado, vamos supor. E aí, de repente, o seu irmão vai lá e compra uma cama maior de casal. E aí, o quarto dele aumenta. E como a sua cama é de solteiro, seu quarto vai diminuir. Você ia gostar disso? Não ia. Aí ele vai comprando mais coisas, vai aumentando o quarto do cara e seu quarto vai encolhendo. Pô, não é assim que funcionam as coisas. Então aqui é o mesmo princípio, tá? Cara, se vira aí. Aí o seu irmão vai falar, mas não cabe aqui direito. Se vira, cara. Tira o guarda-roupa, sabe? Coloca a cama meio torta, não sei. Tira essa cadeira do chão, coloca mais pra lá, sabe? Enfim, dá um jeito de caber as coisas no seu quarto. Não vai colocar as coisas no meu quarto. Sacou? É como se fosse isso. Esse é o princípio. Eu particularmente prefiro o box sizing, tá? Por quê? O box sizing não, desculpa, o border box. Por quê? Porque eu tenho certeza do tamanho que ele vai ter no máximo. Aí o conteúdo se ajusta. Só que você percebeu tanto que é chato? Toda vez que você começa a mexer aqui no padding e tal, você tem que vir aqui na imagem e arrumar. A gente vai resolver isso, tá? Como? Agora eu vou apresentar para vocês as unidades de medida. Já está aqui. Não estava. Deixa eu passar aqui. É o último tema de hoje. Unidade de medida. Tem alguma pergunta? Não. A Brenda fez uma pergunta aí, mas o Bruno já respondeu pra ela. Foi o Bruno? Não foi o Bruno, não. Foi o Gomes. É que pra mim tá vermelho os dois nicks aqui. Bom. Unidade de medida. Cara, isso é uma coisa que deixa algumas pessoas confusas no CSS, tá? Porque existe uma porrada de unidade de medida. Aqui no Brasil, a gente tem basicamente a unidade de medida baseada em metros, né? Unidade métrica. Unidade métrica não, sistema métrico. Desculpa. Que você tem basicamente um metro é o que rege tudo. Você tem 1 metro, tá? Que é a unidade padrão. E aí você divide esse metro em 100, você tem os centímetros. Você divide em metro em 1000, tem 1 milímetro. Você pega 1000 metros, tem os quilômetros, assim por diante, tá? Então é tudo baseado em metros. Isso para medir distâncias, comprimentos, tá? Se você vai trabalhar com peso, aí é quilos. Mas vamos pegar só a distância, porque a gente não preocupa com o peso do site, né? Até tem, né, o kbyte, o megabyte, que é o peso dos arquivos. Mas aqui o que vai importar pra gente é a distância dos elementos, o tamanho dos elementos, tá? Então vamos focar em unidade de medida para distância, como se fossem os metros, centímetros e tal. Existe outro sistema de medida, né, que basicamente só os Estados Unidos que usa, de país, né, grande assim, que é baseado em polegada, que é um bizarro, né, pés, polegadas, enfim. Mas vamos focar no nosso aqui. E no computador, basicamente, existe o sistema de pixel. Talvez você saiba o que é pixel, talvez não. Se você não sabe, eu vou explicar rapidinho. Pixel é um pontinho, tá? Que no seu computador ou na sua televisão, ele tem uma cor. É como se você pegasse um papel em branco, pegasse um lápis de cor vermelho e fizesse um pontinho no seu papel.
você vai ter um pontinho vermelho. Aí do lado você vai lá e coloca outro pontinho vermelho. Aí você vai colocando um monte, um do lado do outro. Você não vai riscando não, você vai colocando pontinho por pontinho. Quando você olhar de longe, você vai ter uma linha reta. Tá? Se você colocar vários pontinhos assim em um sistema circular, mas não é, de novo, não é arrastando, é pingando um por um. Quando você afasta, você vai ter um círculo. E se você começar a colocar vários pontinhos de várias cores, quando você afastar, vai ter a impressão que você fez uma pintura. Tá? É assim que funciona as imagens do seu celular, da sua televisão e do seu monitor de computador. Tá? São vários pontinhos tão pequenininhos que parece que você está longe. Tá? É a mesma coisa que você fizer uma bola grande assim na parede e você afastar muito, muito, muito. De longe vai parecer que elas tão unidas. Tá? Várias bolinhas coloridas. Como elas são tão pequenininhas, tá? A impressão que dá é que é um risco, mas não é, são vários pontinhos. E cada pontinho tem uma cor. Às vezes pode ter a mesma cor, não tem problema. Mas essas cores misturadas, elas dão a impressão de que é uma imagem ali. Quer ver? Vou pegar aqui, por exemplo. Vou pegar meu exemplo aqui, ó. Eu vou dar zoom. Aqui não vai dar para ver muito bem, mas se você... É porque aqui só vai até esse tamanho de zoom. Se você chegar no máximo aqui, você vai ver que as coisas não são redondas, as coisas não são na diagonal. São vários quadradinhos, ó. Você consegue, se você pregar a cara no seu celular, no seu computador agora, igual eu tô fazendo, você consegue ver os quadradinhos aqui, tipo uma escadinha. É porque são os pontinhos. Os pontinhos, eles são meio que quadrados, tá? Não são bem quadrados, mas vamos imaginar que eles são quadrados, tá? E aí, você precisa desses pontinhos para formar imagem, formar texto, formar qualquer coisa. Fotos, vídeos. Vídeo é a mesma coisa, ele fica mostrando vários pixels, depois ele troca a cor e vai parecendo que tá se mexendo as coisas. Sempre foi assim, na TV e tal. Bom, e a largura da sua tela, do seu monitor ou do seu celular, você deve ter ouvido falar já. Tipo, o meu monitor ele é Full HD. O que é Full HD? Quer dizer que ele tem 1920 pixels lateralmente, tá? E ele tem 1080 pixels verticalmente. O meu celular tem 1000 pixels por 800. O que isso quer dizer? Que ele tem 1000 pixels um do lado do outro e 800 pixels um embaixo do outro. Então eu criei uma matriz de 1000 por 800 e assim por diante, tá? E é essa medida que você usa normalmente para mover as coisas ou para definir o tamanho das coisas no site, certo? Então quando eu venho aqui, ó, no código e coloco, ele vai ter 300 pixels, é isso, ele vai ter 300 pontinhos, ele vai ter o tamanho de 300 pontinhos. Aí você me pergunta, Daniel, qual é o tamanho de um pontinho desse no mundo real, aqui em centímetros? E eu te digo, caro aluno, depende. Depende do seu monitor, depende do seu celular, depende de uma série de fatores, da densidade de pixels por polegada, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas o importante é, às vezes você tem um monitor muito grande, bem largo, tá? E ele tem 1000 pixels, por exemplo. E aí você tem um monitor desse tamanhozinho, do tamanho do seu celular, e ele também tem 1000 pixels. Aí eu te pergunto, qual pixel é maior? O pixel do seu monitor, tá? Por quê? Porque imagina, ele pegou essa telinha desse tamanho e dividiu em 1000 pedacinhos. Ou ele pegou uma tela desse tamanho, tipo esse aqui, e dividiu em 1000 pedacinhos. Pô, aqui o pedaço vai ser bem maior. Tipo uma pizza, tá? Imagina que você pega uma pizza grande, e divide em 8 pedaços. Você vai ter uma fatia de um tamanho assim, sei lá. Agora, se você pega uma pizza brotinho desse tamanho e divide em 8 pedaços, esse pedaço vai ser muito maior. Muito menor, desculpa. Tá? Ainda são 8 pedaços, tá? Mas um pedaço é muito menor que o outro. Então, por isso que o pixel varia de tamanho. Eu não consigo te falar o tamanho que um pixel tem, certo? Eu posso te falar de acordo com o monitor. E mesmo assim, o computador ele pode trocar a quantidade de pixel. Quando você troca a resolução do seu computador, ele muda o tamanho dos pixels. É como se fosse isso, tá? Então não dá para falar. Mas o importante é, a gente
tem que entender que cada pixel é a menor unidade que a gente tem na nossa tela, certo? Então, quando eu falo que isso aqui, ó, tem 500 pixels, quer dizer que ele está gastando 500 pontinhos desse para formar essa imagem de largura, certo? Só que a gente tem também outras unidades de medida que a gente pode usar no computador, tá? No caso, na internet aqui, para desenvolver sites, certo? Na internet não, no navegador para desenvolver sites. A primeira delas, além do pixel, tá? É o centímetro ou polegada. Então, sim, eu posso falar que eu quero essa foto aqui com 10 centímetros de largura. É isso, 10 centímetros. Eu devo fazer isso? Absolutamente não. Tá? Não. Não e não. Nunca defina o tamanho de nada que vai ser exibido na tela de um computador em centímetro ou em polegada. Por quê? Como eu falei para você, o tamanho muda, tá? Se eu falar que uma foto tem 10 centímetros, nesse monitor talvez fique bom. Mas e no celular do cara? Esse meu celular não tem 10 centímetros de largura, vai ficar uma porcaria a foto, tá? Aí você vai falar, pô, mas então por que diabos alguém inventou de colocar centímetro aqui? Porque você pode estar querendo imprimir em papel. E aí é bom você saber o tamanho do papel. É bom você saber o tamanho das coisas por causa do papel, porque o papel ele tem um tamanho em metros, em polegadas, em centímetros, tá? Então, você vai descobrir mais à frente, eu vou mostrar para vocês, que tem como você usar um CSS para a tela do computador e tem como você usar um CSS diferente para o papel da impressora, tá? Então, olha que interessante, você pode ter um visual aqui no site e a hora que ele imprime no papel, você olha, o visual é diferente, certo? A gente vai falar sobre isso mais à frente. E aí sim é interessante você saber o tamanho em centímetros. Imagina que eu tenho uma tabela aqui com vários dados que ela tem 800 pixels de largura. Mas quando eu imprimir, eu estou olhando para lá porque a impressora fica ali. Quando eu imprimir, eu quero que ele tenha 20 centímetros de largura. Então, sim, eu posso às vezes definir algum elemento para que ele tenha um tamanho em centímetro na hora de for imprimir para o papel, tá? A gente não vai usar isso aqui por enquanto, tá? Lá no final eu vou mostrar para vocês um exemplo de como é que você vai fazer para imprimir no papel, mas a gente não vai fazer site com centímetro, tá? O outro, esse já é bem importante, é a porcentagem. Temos aqui, ó. A porcentagem, ela garante o quê? Ela garante que o seu elemento ele vai ocupar uma determinada porcentagem do espaço que ele tem disponível. Olha que interessante isso. Eu tenho essa div vermelha, tá? Essa div ela tem 500 pixels, igual eu mostrei para vocês aqui. E aí eu falei que a foto dentro dela, ela vai ter o tamanho de 100%. Qual que vai ser o tamanho dela então? 500 pixels. Por quê? Porque 500 pixels é o espaço todo. Se eu aumentar isso aqui para 1000, qual que vai ser o tamanho da foto agora? 1000. Então a porcentagem ela ocupa o tamanho que eu tenho disponível. Se eu tiver 100 pixels, 100% disso é quanto? 100 pixels. Se eu tiver 200 pixels, 100% é 200 pixels. Se eu tiver 300, é 300 e assim por diante, tá? E eu posso colocar metade, por exemplo. Se eu colocar 50%, quer dizer que a foto vai ocupar metade do espaço que eu tenho. Certo? E aí, eu já vou fazer um exemplo prático para vocês. E aí eu tenho aqui o VW-VH. O VW-VH vem de Viewport Width e Viewport Height, tá? Que é o quê? É o tamanho que eu tenho disponível da janela. Deixa eu botar na prática que fica mais fácil de explicar. Vou criar um arquivinho novo aqui, HTML, chamado medida.html. E vou criar um outro aqui chamado medida.css. Vamos lá. O medida, vou criar um arquivo em branco.
dados de medida. Vou importar aqui o meu CSS, ele chama medida.css. Beleza. Eu vou copiar aqui algumas coisas, só para aproveitar. Opa, fiz besteira aqui, fiz besteira. Beleza, ó, tá em branco. Vou fazer uma div aqui que eu vou chamar de conteúdo. Vou dar um ID para ela de conteúdo. Não, vou chamar de tela. E vou colocar aqui, ó, tela. Normal, né? Só que ela tem um ID. O ID é tela. Então eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui. Vou criar um hashtag. Tela. Por que hashtag? Porque lá eu botei ID. E eu vou falar. Vou botar uma borda nela primeiro, para me enxergar ela. 2 pixels, solid. Vou botar yellow, bem chamativo. Beleza. Tá? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a margem do meu body. Para ficar bem coladinho, ó. Lembra que eu falei que a div é gulosa, né? Então ela sempre vai ocupar 100% da tela. Então não é novidade. Mas vou botar aqui a largura sem VW. Como eu mostrei para vocês aqui, o VW é Viewport Widget. É a largura que eu tenho disponível da minha janela. Ou seja, é o tamanho da minha tela. A tela sim, onde tem o meu site. Tá? Se eu colocar 100 VW, vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque ele já está ocupando o tamanho todo. Mas se eu colocar agora 50 VW, olha o que acontece. Ele ocupa metade da tela. Apenas. Certo? Vamos para a altura agora. A altura é height. Se eu colocar 100 VH, por que é H agora? H de height, tá? H de height e W de width. Ele vai ocupar a largura inteira da minha tela. Tá? E o legal é que se eu mudar o tamanho da minha janela, ó, ele mantém, tá vendo? Ele sempre vai ocupar 100% da minha tela. Só que eu não gosto de usar o termo 100% porque a gente vai usar por sorte daqui a pouco. Olha só. Tá? E se eu colocar 50, metade da tela. Então eu estou ocupando metade da tela aqui e metade da tela aqui. Certo? Eu vou botar aqui uns 80 e uns 80 também. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma div e vou chamar ela de card, igual eu fiz no outro. E dentro vou colocar uma foto, igualzinho eu fiz no outro. Beleza. Vou criar o nosso card aqui. Vou botar uma borda para ele. Ok. E vamos pegar nossa foto agora. Card MG. Vou botar uma borda para ela. Vou botar 2 pixels, solid. Vou botar esse verdinho bonito aqui. Ok. Olha só. Vou botar essa imagem aqui, display block, só para ela tirar aquele... Essa linhazinha para colar aqui, ó. Beleza. Vamos focar primeiro no vermelho, no meu card. Card é uma div. Lembra que eu falei para vocês que toda div ela é gulosa, ela ocupa 100% da tela, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ela ter o tamanho de 300 pixels.
olha o que aconteceu. Ele fez a altura ficar correta, que é o tamanho da minha foto, tá? Só que a minha foto, igual eu mostrei pra vocês, ó, ela tá saindo fora da minha div, do meu card, né? Como que a gente resolveu isso no outro exemplo? Ah, que saco, eu tenho que vir aqui e falar a largura dela, que saco, 300 pixels. Deu certo. Mas daí eu venho aqui e mudo pra 400. Lá vai nós outra vez. Tem que vir aqui e mudar pra 400. Tem um jeito melhor de fazer isso. Ó, vou deixar 300 aqui. Tá errado. Lembra que eu falei para vocês da porcentagem? Lembra que eu disse que a porcentagem ela usa como 100% o espaço que eu tenho disponível? Então pensa comigo. A imagem tá dentro do card. Não tá? Olha só, a foto, o IMG, tá dentro do meu card. Então, o meu card, qual que é o tamanho dele? 300 pixels. Então, isso aqui vai ser minha referência. Isso aqui vai ser o meu máximo. Aqui na largura agora, em vez de eu informar px, que é pixels, eu vou colocar 100%. Olha só. Agora, ele vai ocupar 100% da minha div, do meu card. Então, se eu aumentar agora aqui para 400, ele vai junto. Porque agora ele está ocupando o quê? 100% de 400. Se eu mudar para 200, ele vai junto. Tá? E se eu colocar aqui, ó, 400, e falar que eu quero que a minha foto seja 50% apenas? Beleza. Ele fica só metade. Vamos supor que eu quero a foto e um conteúdo qualquer ao lado. O texto, o nome da pessoa, sabe, um botãozinho para clicar e ver o perfil dela, sei lá. O preço, se for um produto. Beleza? Então, é assim que você vai trabalhar com pixels e porcentagem ao mesmo tempo. Certo? Às vezes é melhor usar pixel, às vezes é melhor usar porcentagem. Vai da necessidade. Aos poucos vocês vão acostumando com isso. Tá? E o mesmo vale para esse aqui. Ó. Se eu vim aqui e falar que o meu card ele é 100%, olha, ele vai usar 100% de quem? Da minha tela. Lembra que eu fiz uma div chamada tela? Ela é a mãe de todas, ó. Então o que acontece? A minha tela, ela tem quanto de largura? 80 VH. Quanto que é 80 VH? 80% da minha tela. Olha, se eu aumentar a minha janela agora, ele cresce junto. Viu que massa? Então agora você pode fazer sites que crescem. Não tem período de fazer aquele site que fica só preso num tamanho de tela e pronto. Olha como está tudo crescendo certinho. Por quê? O amarelo, que é a minha tela, sempre vai ocupar 80% da minha tela. Tá? O meu vermelho sempre vai ocupar 100% do meu amarelo. Ó, ele sempre cresce junto. E a minha foto, que é o quadradinho verde, sempre vai ocupar metade do meu quadradinho vermelho. Tá? Essas são as 3 unidades de medida que a gente costuma utilizar com mais frequência, tá? Para posicionar elementos e tal. E aí tem uma outra unidade que é o... se eu quisesse colocar em centímetros, podia? Podia, mas ia ficar uma porcaria. Ó, eu poderia colocar aqui, ó, 10 centímetros. Isso é 10 centímetros para esse monitor aqui. Para o seu monitor pode ser diferente, para o meu celular pode ser diferente. Esse é o problema. Tá? Deixa eu agora diminuir esse VH aqui. Vou botar 50. 40 vai. Bom. Para finalizar, a gente tem aqui as unidades de medida EM. EM é uma unidade de medida proporcional ao tamanho da fonte. Então tá aqui, ó, EM.
relativa ao tamanho da fonte do elemento. E tem o REM, o REM, que é o relativo ao tamanho da fonte da raiz do elemento. Que diabo é isso? Seguinte, vamos para isso entender, vamos criar alguns parágrafos aqui. Vou criar um parágrafo chamado primeiro parágrafo, tá? Vou criar 3. Não, vou mudar o texto. Tamanho normal. Dobro do tamanho. Triplo do tamanho. Tá lá. Eu vou pegar todos os meus parágrafos e vou dar um margin left neles de 50 pixels, só para ele não colar na parede aqui. Olha só, eu não vou aumentar o tamanho da fonte não, deve estar difícil de vocês lerem aí, mas não tem problema não, é que eu quero manter esse tamanho para vocês verem um negócio crescendo. Aqui, para você ver a diferença de tamanho de uma fonte para outra. Vai estar escrito tamanho normal, dobro do tamanho e triplo do tamanho. Bom, vamos lá. O tamanho normal, eu defini lá em cima, ó, 20 pixels. Então o tamanho normal da minha fonte é 20. Se eu não falar nada, o tamanho normal da minha fonte é 16. Tá? Isso é pré-definido. Se eu não falar o tamanho da minha fonte, é 16. Mas 16 eu achei um pouco pequeno, então eu coloquei 20 para ser o tamanho padrão da minha fonte. Tá bom? Tudo que eu defini do body, todo mundo que é filho do body vai obedecer. Tá? Então o meu parágrafo P aqui, ele vai usar que tamanho da fonte? Tamanho 20. Normal. Ó, se o pai dele falou que é 20, o pai dele é o body, eu vou usar 20, vou obedecer. Tranquilo. Vou fazer o seguinte agora. Vou vir aqui e vou criar um ID. Ó, tamanho normal. Dobro. E triplo. Então, vou criar 3 elementos. Normal, dobro e triplo. 3 classes CSS eu vou criar aqui. Ó. Normal. O dobro. E o triplo. Vou separar um pouquinho aqui. Normal, dobro e triplo. Bom. Vamos pensar no EM agora. Eu falei que o EM ele é relativo ao tamanho da fonte. Quanto que é o tamanho da fonte aqui? No normal. Eu vou escrever aqui usando um comentário. 20 pixels é o meu normal. Tá? Então qual que é o dobro? Eu posso vir aqui, ó. Font size. Dobro é 40 pixels, certo? Dobro. Eu posso vir aqui no font size. O dobro, o triplo quer dizer, é 60 pixels. Funcionou. Show de bola. Mas aí eu venho aqui agora e mudo o meu tamanho padrão para 40. Ai, que saco. Olha o que acontece agora. Agora o normal é 40. Aí eu vou ter que vir aqui, o dobro de 40 é quanto? 80. Quanto é o triplo de 40? 120. Tá? Reparou que quando eu mudo aqui, eu tenho que em todo lugar mudar também? Vamos voltar para o 20. Eita, nós. Voltar para o 20. Temos que vir aqui, ó. Agora o tamanho normal é 20. O dobro é 40. E o triplo é 80. 80 não, 60. Usando o EM, eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque o meu tamanho da fonte vai ser sempre relativo ao tamanho padrão. Então, ó. Se eu colocar 2 EM aqui, e aqui colocar 3 EM, o que eu estou falando? Que o tamanho dessa fonte do dobro vai ser 2 vezes o tamanho normal. E o triplo vai ser 3 vezes o tamanho normal. Então, olha só, está funcionando já. Se o tamanho padrão é 20, quanto que é 2 vezes 20? 40. Se o tamanho normal é 20, quanto que é 3 vezes 20? 60. Por exemplo, se eu colocar 4 aqui, ó, 4 vezes 20. Se eu colocar 5,
e assim por diante. Tá? Se eu colocar 1, olha, é o mesmo tamanho do normal. Por quê? Porque eu estou levando em consideração apenas 1 EM, ou seja, 1 vezes 20, 20. Tá? Vou deixar o 2 aqui, ó, que é o dobro. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou vir aqui e aumentar o tamanho padrão da fonte. O tamanho padrão da fonte agora vai ser 40. Todo mundo cresceu junto. Tá? Por quê? Porque ele está relativo ao tamanho padrão. Tá? Porque o tamanho padrão é 40, então 2 vezes 40 é 80. 3 vezes 40 é 120. Certo? Então, se o normal crescer, o resto cresce junto. Sacou? Beleza. E o REM? O REM é o seguinte. Vamos pegar esses 3 caras aqui e colocar dentro de uma div chamada... Dá um ID para ela. Conteúdo. Ó, os 3 parágrafos são filhos de conteúdo. Tá vendo? Beleza. Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui o conteúdo que eu não tinha criado ainda. E aí eu vou definir o tamanho da fonte do conteúdo aqui. Eu vou falar aqui, ó, fonte size é igual a 40 pixels. Deixa eu voltar o padrão para 20 aqui. Olha só. 2 EM. O normal agora está com 40. O dobro está com 80. E o triplo está com 120. Mas, Daniel, o padrão não é 20? Sim, o padrão do site é. Mas o normal, o dobro e o triplo são filhos de quem? Filhos do conteúdo. E qual que é o tamanho da fonte do conteúdo? 40. Então eles vão obedecer o do pai. Tá? Sacou? Por exemplo, imagina que você tem o salário mínimo. O salário mínimo, vamos arredondar para R$1.000. Certo? O padrão das pessoas receberem, vamos supor, é um salário mínimo. Então, ó, se não falar nada, é um salário. Então as pessoas vão receber R$1.000 todo mês. Tá bom? Mas tem uma empresa que o salário base dela é R$2.000. Todo mundo, tipo assim, o trabalho mais que paga menos lá paga R$2.000. O mínimo que essa empresa paga é R$2.000. Então, se você trabalha dentro dessa empresa, qual que é o seu salário mínimo? R$2.000. Mesmo o salário do Brasil sendo R$1.000, nessa empresa o salário mínimo é R$2.000. Tá? Inclusive, acho que no estado, aqui no Brasil, o estado pode, né, definir o valor do seu salário mínimo. Mas vamos pensar em empresa que é mais fácil. Então, se eu trabalho nessa empresa e eu ganho o mínimo, eu vou ganhar 2.000. E se eu ganho o dobro? Eu vou ganhar 4.000. Tá? Agora, se eu ganho o dobro do salário mínimo no Brasil, eu ganho quanto? 2.000. Tá? Então, a minha referência mudou. Sacou? Antes, quando eu trabalhava em qualquer outro lugar, a minha referência era R$1.000, que é o preço do salário do Brasil. Nessa empresa eles pagam bem, eles pagam 2.000 no mínimo. O salário mínimo deles é 2.000. Tá? Então nessa empresa a minha referência é 2.000. Então o dobro de 2.000, o dobro do meu salário nessa empresa é 4, o triplo é 6 e assim por diante. Tá? Então agora a minha referência é o conteúdo. Tá? Eu não estou mais solto no mundo aqui. Eu trabalho para esse cara e esse cara aqui paga 2.000. Ok. Só que e se tiver um serviço específico lá que eu quero basear no salário mínimo do Brasil? Como que eu faço isso? É aí que eu vou usar a minha última unidade, que eu falei para vocês aqui, que é o REM. O REM, ó, vai mudar aqui, não vai ser mais o triplo de 40. Vai ser o triplo de quem? De 20. O REM, o REM, ele ignora o tamanho da fonte local, que eu estou no meu momento, e
pego o tamanho da fonte lá do meu arquivo principal, o padrão do site inteiro, que está no body, tá? E qual que é esse tamanho? 20. Tá bom? Então, essa é a diferença do EM e do REM. O EM é baseado na fonte atual do meu pai e o REM é baseado na fonte lá do meu body, da raiz do meu site. Tá? Usa o EM por enquanto, até você se acostumando. Não trabalha com o REM não, só com o EM que já fica mais tranquilo. Tá? Mais pra frente, quando estiver mais avançado, aí você se arrisca, mas conselho, se mantenha no EM que é sucesso. Beleza? Vamos ver aqui. Ah, tá. Agora que eu vi que é o Bruno mesmo, o Gomes. Se você quer mais, eu passo 50% da tela. Não, pega, esquece. Tá. Professor, como você faz para quando salvar no VS Code e atualizar o guia automático no navegador? Eu uso uma extensão chamada Live Server. Tá? Vem aqui, ó, procura Live Server. E aí você instala ela. Tá bom? Aí ó, vou habilitar o Live Server aqui para vocês verem. Ó, vai sair. Aí você vai no seu arquivo HTML. Aqui embaixo vai ter um botãozinho Go Live. Tá vendo? Você clica no Go Live, ó. Ele vai esperar um pouquinho e vai abrir. Então tudo que eu fizer aqui agora, ele vai automaticamente aparecer lá, ó. Vou colocar dobro do tamanho do texto. Na hora que eu salvo, já aparece lá, é mais rápido. Tá bom? Isso ajuda, né? E fica dando F5, é um saco da F5 na outra janela. Então é isso. Vocês vão usar isso aqui, essas medidas mais no futuro, quando estiverem fazendo o visual do site de vocês completo. A gente vai fazer mais um trabalho na semana que vem, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem. Sim, deixa semana para pagar os atrasados aí. E aí semana que vem vai ter o trabalho de Flex, que também é um sistema de layout, de visual. E aí depois, esse trimestre é bem curto, né? Vai acabar agora em maio já. É maio? Vai acabar? Não sei que vai ser bem curto. E os outros vai ser mais longos. Então, normalmente eu dou no primeiro trimestre esse trabalho do cara fazer um site completo. Mas como esse semestre está muito curto, acho que são 13 semanas, uma coisa assim. E a segunda é tipo 20. Tá bem esquisito. A primeira coisa que vocês vão fazer no segundo trimestre é fazer um site grande para valer, mas vocês já vão ter conhecimento para isso e vocês vão gostar, tá? Porque vai ser o conteúdo que vocês quiserem, vai ter algumas regras lá, mas vocês vão curtir pra caramba. Vai ter um cara que vai fazer de LOL, então sempre, né? Mas tá tudo bem, tá? Pode fazer de LOL, eu vou deixar. Tá? E aí, alguma dúvida com relação ao que eu mostrei hoje? É óbvio, né? Quando for pra prática, sempre tem uma duvidazinha ou outra, mas no geral deu para entender a diferença das unidades de medida? Quando que você usa uma medida para ser fixa, quando que você usa porcentagem, quando que você usa VH? O cara vai fazer LOL. Quando veremos menu? Assim que a gente fizer Que tipo de menu? O menu você sabe fazer já, é só botar um monte de tag A, links e clicar aí pro site. Navbar. É basicamente isso, cara. Navbar é isso. É basicamente você criar uma div, colocar cor pra ela e colocar os elementos dentro e colocar cor pros elementos. É isso, uma navbar é isso. Isso que é interessante. Às vezes você olha pra uma coisa e acha muito complexo. Não é muito complexo. É basicamente visual. Mas depois de mexer no Flex, a gente vai ter umas aulinhas ainda no final do trimestre, antes de ir pro próximo. Eu faço umas aulas para isso, tá? Com algumas dicas de coisa. Faz o seguinte, então, ó. Faça uma lista aí do que vocês querem ver, tá? Tipo, navbar já vou colocar lá, barra de navegação. Se tiver alguma outra coisa, eu vou mostrar o over, que eu só mostrei semana passada, mas eu não expliquei. Que é aquele efeito de você colocar o mouse em cima e alguma coisa acontecer. Eu vou mostrar algumas coisinhas assim, tá? Para quando vocês forem fazer o site de vocês
terem esses recursos à mão, tá bom? E quando for fazer o site completo também, vocês vão ter um mês para fazer o site. É muito tempo. Vai ter o cara que vai deixar pra fazer no último dia, óbvio. Mas quem vai estar fazendo sempre, a gente combina. E aí eu entro na aula aqui, nas sextas-feiras, e mostro um exemplo de alguma coisa pra vocês. Tipo, ah, Daniel, eu queria fazer uma galeria de foto que mexa no site. Como é que faz? Eu venho aqui e dou um exemplo. Tá? A gente vai aproveitando essas semanas entre a entrega do trabalho, que não vai ter conteúdo novo, para mostrar esses exemplos novos de coisas que vocês podem colocar no site. Vamos combinar isso então. Então, menuzinho responsivo que você clica ele abre só mais pra frente quando tiver JavaScript, tá? Por enquanto, calma aí, pisa no freio, tá? As coisas vão estar tudo na tela. Todas as opções de menu vão estar lá, o cara clica e tá lá. Agora clicar e abrir, esquece. Vai demorar. Sim, não vai demorar, mas vai ser no meio do segundo trimestre pra frente. Normalmente depois do meio do ano, tá? Não adianta. Sei que tem uma galera aí que é um pouco mais nervosa aí, tem uns hackers aí já, né? Os técnicos, mas tem que ir no ritmo de todo mundo, tá? Eu sou obrigado a ir no ritmo de todo mundo. Já acho certo também, tá? Tem gente que não tem tanta disposição quanto alguns. Então a gente vai todo mundo andar junto. Quem quiser correr, pode correr, tá? Mas eu não vou mostrar nada antes da hora. Mas vocês vão ver isso, vão aprender a fazer isso. O problema é que vai ter a hora certa, tá? Pode usar até que não explicou à vontade. Sim, senhor. Cara, eu sempre peço o mínimo, tá? Se eu falar lá, eu quero 7 páginas, mano, se quiser fazer 30, faz 30. Beleza, tá? Não tem problema. O que eu peço sempre nos trabalhos é o mínimo. Mais que isso à vontade, certo? Ah, eu fiz uma animação. Pode? Pode. Tranquilo, tá? Então é isso, galera. Por hoje é só. Espero que vocês... Ah, professor, estou tranquilo. Meu trabalho de HTML puro sobre LOL já ficou bonito, então whatever. Não importa o tempo que eu demorar, vai continuar no clean. Beijos, Bruna. Você já assistiu o episódio, Bruna? Eu vi que você postou lá que você está ansiosa. Eu também estou ansioso. Vou ver se eu assisto daqui a pouco, almoçando. Bom, então, bom final de semana para vocês. Espero que vocês aproveitem aí. E é isso. Sem tarefa, faça as tarefas atrasadas aí, tá? Pode entregar até semana que vem. Deixa acumular não, gente. Acumular não, porque depois é difícil desacumular. Abraço a todos vocês. Fiquem com God aí. Fui.